Cumprimentamos a todos que usam as revistas da Central Gospel. Os irmãos da ADVEC, a paz do Senhor. Deus abençoe. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone, meu WhatsApp está aí, 991520454, DDD 99 mesmo. Nós estamos estudando neste trimestre nas revistas da Central Gospel adultos com o tema Restaurando a Visão Familiar. E nós temos como comentaristas deste trimestre Albertina Malafaia, Cláudio Duarte, Elisete Malafaia e Estevão Fernandes. Nós já estudamos na lição 1, Casamento, o lugar em que tudo começa. E hoje vamos estudar a lição 2, os cônjuges e a sexualidade. Veja a importância desse tema, porque se não houver uma atração física, então o casamento já tem aí 50% de chances de não dar certo. Então tem que haver esta atração física, esse desejo sexual de um homem por uma mulher, de um macho por uma fêmea. Não é pecado sentir atração sexual de um para com o outro. Pecado é haver a relação sexual antes do casamento, ou estando no casamento e tendo relação sexual com outra pessoa que não é o cônjuge. Então, esses dois casos são pecados. O texto bíblico básico está em Cantares 7, de 1 a 10. Que formosos são os teus pés nos sapatos, ó filha do príncipe! As voltas de tuas coxas são como joias trabalhadas por mãos de artista. O teu umbigo como uma taça redonda, a que não falta bebida. O teu ventre como um monte de trigo cercado de lírios. Os teus dois peitos como dois filhos gêmeos da gazela. O teu pescoço como a torre de marfim. Os teus olhos como os viveiros de Esbom, junto à porta de Bet-Rabim. O teu nariz como a torre do Líbano, que olha para Damasco. A tua cabeça sobre ti como o monte Carmelo, e os cabelos da tua cabeça como a púrpura. O rei está preso pelas tuas tranças. Quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias! A tua estatura é semelhante à palmeira, e os teus peitos aos cachos de uvas. Dizia eu, subirei à palmeira, pegarei em seus ramos, então os teus peitos serão como os cachos da vida, na vide, e o cheiro da tua respiração como o das maçãs, e o teu paladar como bom vinho para o meu amado, que se bebe suavemente, e faz com que fale os lábios dos que dormem. Eu sou do meu amado, e ele lhe tem afeição. Então veja aí uma poesia falando do relacionamento de um casal. Evidentemente, para nós, significa aí a união da igreja, que é a noiva, com o seu noivo, que é Jesus Cristo, no casamento, ou seja, nas bodas do Cordeiro, que acontecerá na segunda metade da grande tribulação. Enquanto na terra tem a grande tribulação, lá no céu, na Nova Jerusalém, nós estaremos ali com Jesus. Então, a primeira parte, 3 anos e meio, tribunal de Cristo. Final, 3 anos e meio, as bodas do Cordeiro. Então, ali é o casamento, propriamente dito, da igreja com Cristo. Então, esse é o sentido espiritual. E o sentido aqui natural, normal, sentido literal, aqui um relacionamento, então, de Salomão com a sunamita. Texto áureo, 1 Coríntios 7:3. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Então veja que o relacionamento sexual, físico entre o esposo e a esposa não é apenas um presente de Deus para prazer, mas também é uma obrigação, um dever dos dois cônjuges. Eles não podem deixar passar muito tempo sem haver o ato sexual,
E sempre o ato sexual deve ser feito visando o prazer do outro. Então o homem busca o prazer da mulher, a mulher busca o prazer do homem. E esse é sempre um sentido cristão de buscar o bem do outro. Vivemos num mundo em que as pessoas, cada um busca o seu próprio prazer, busca sua própria realização e não se preocupa com outras pessoas. Então, no relacionamento cristão entre o esposo e a esposa, sempre deve haver isso. Se existe amor, então existe a busca do prazer do outro. Sempre está presente aí o buscar a alegria, o prazer, a satisfação do outro. Se os dois fizerem isso, então dará tudo certo. E esse casamento permanecerá sempre tendo como fundamento a palavra de Deus, o amor. Então é muito importante a empatia, que é sentir a necessidade do outro e desejar satisfazer essa necessidade. Então vemos aí a grande atração que Jesus sente pela igreja e que a igreja deve sempre sentir esta atração por Cristo. É o desejo de estarem sempre unidos, é o desejo de estarem sempre em amor, em comunhão. Então não é só um prazer, mas também uma obrigação, um dever do esposo estar buscando pela esposa a felicidade, a alegria, o prazer da esposa, e a esposa estar buscando pelo prazer, a alegria, a felicidade, estar buscando a união com o esposo. Então a intimidade conjugal, ela deve sempre ser satisfeita, deve ser sempre alegre, deve ser sempre buscada, sempre com desejo, com uma atração muito grande, buscando companheirismo, buscando sempre ter um leito sem mácula, buscando sempre estar em intimidade, em parceria. Então, temos que ter certeza, o sexo sempre tem que ser encarado como algo prazeroso. Então, tem dois motivos, né? O primeiro é a multiplicação da espécie humana. Então, crescei e multiplicai-vos. E, em segundo lugar, o prazer sexual, dado por Deus como presente para o casal, dado por Deus para a satisfação sexual, para a alegria, felicidade, intimidade, comunhão. Temos que saber, então, sempre que o sexo fora do casamento sempre é uma maldição. Fora do casamento, ele sempre é pecado. Então, um casal sempre deve se lembrar de tratar o outro com amor, com carinho, com respeito, com honra, com dignidade, e, sobretudo, com amor. Muito cuidado com uma coisa que tem acontecido entre os casais, e casais cristãos, por incrível que pareça, que é pecado terrível, que é o sexo anal. Evite isso a todo custo. Nesta lição vamos ter os seguintes tópicos, os seguintes subtópicos. No tópico 1, a prática sexual segundo as Escrituras. Tópico 1, subtópico 1, o homem, criação de Deus. Tópico 1, subtópico 2, a união física e emocional do casal. Tópico 2, a prática sexual e seus desvios. Tópico 2, subtópico 1, a prostituição e seus males. Tópico 2, subtópico 2, o prazer como guia. Tópico 3, a prática sexual na intimidade do casal. Tópico 3, subtópico 1, a orientação bíblica. Tópico 3, subtópico 2, a intimidade e a dignidade. Vamos procurar então passar por esses tópicos e subtópicos estudando a nossa lição. É uma importantíssima lição, lembre-se disso. A palavra introdutória diz: o diabo tenta transformar as bênçãos de Deus em maldições. Ele é especialista em deturpar a verdade, agindo dessa forma desde o princípio. Foi exatamente isso que ele fez com Eva ao convencê-la a comer do fruto da árvore do bem e do mal, Gênesis 3, de 1 a 5. O sexo é apenas mais um exemplo das inúmeras distorções realizadas pelo diabo. O casamento surgiu para resolver o problema da solidão e proporcionar completude
Porém, por conta da dureza do coração humano e da influência de Satanás, a união entre homem e mulher tem se tornado, infelizmente, uma prisão e um sofrimento para muitos. O apetite sexual existente no homem é fruto do ato criativo de Deus, Gênesis 1, 27, 28. Portanto, o sexo é uma bênção do Criador e, como tal, deve ser praticado sem culpa ou neuroses. O prazer deve caracterizá-lo. Aliás, quando não há prazer, não é sexo, que inclusive faz muito bem à saúde. Pesquisas apontam que pessoas bem resolvidas nessa área aumentam o rendimento profissional, diminuem os riscos de hipertensão, fortalecem o sistema imunológico, aumentam a autoestima, dormem melhor e são menos estressadas. Isso prova que o sexo faz bem ao coração. Nós temos aí um subsídio dizendo: Paulo referiu-se ao sexo como benevolência, 1 Coríntios 7,3. Esse termo vem do latim e significa atitude que expressa afeto e estima em relação ao outro, demonstração de bondade e altruísmo. Para além da procriação, sexo é demonstração de amor entre o casal. Vemos que tudo o que é bom para o ser humano, Satanás tenta deturpar, tenta destruir, tenta atrapalhar. É isso que tem acontecido para muitos casais, inclusive cristãos. Deixam que Satanás se introduza. Por quê? Porque andam vendo pornografia, filmes pornográficos, andam buscando ver algumas coisas e depois vão colocar em prática. Isso vai atrapalhar o relacionamento, que é puro, que é coisa de amor, que é coisa de Deus, que é coisa da luz, que Deus fez, Deus criou para trazer felicidade, união, paz, realização. Então os próprios casais têm destruído seus próprios lares, seus próprios relacionamentos. Não se trata a esposa como uma prostituta, nem o esposo como um prostituto. Veja que Satanás já no início, no primeiro casal, já vai fazer com que ela faça uma coisa que ela já sabia que o seu marido estava proibido de fazer, e ela então cede à tentação com o desejo de se tornar grande, de se tornar como Deus, de saber como Deus, e ainda chama o seu marido e o faz participar disso. E o seu marido, tendo uma ordem direta de Deus, transgride essa ordem, e o pecado entrou no mundo. Então existe a participação aí de Satanás, da mulher e do homem. Muitas vezes o pecado atinge uma família, e aí vem esse pecado exatamente através de sexo. Aí o quê? Uma distorção daquilo que Deus criou. Então, como surgiu o casamento? O casamento surgiu para resolver um problema da solidão de Adão e também para trazer prazer a Adão, mostrando a ele que também para ele haveria alguém que o completasse, uma adjutora. E o próprio corpo físico do homem foi feito de maneira tal que a mulher se encaixa perfeitamente a ele. Agora, o que Deus criou para trazer alegria, felicidade, paz, união, tem se transformado para alguns casais em sofrimento, em angústia, em dor, até em inimizade entre os dois. Às vezes estão morando na mesma casa, mas são inimigos um do outro. Em quantas casas tem aí, às vezes o marido está dormindo lá no sofá, ou a mulher está dormindo lá no sofá, estão vivendo em brigas e discussões todos os dias, em ódio. Então temos que saber que esse apetite sexual foi dado por Deus, tanto ao homem quanto à mulher. Esta atração física vem de Deus, não é pecado. Pecado é o homem sentir atração física por outro homem. Pecado é a mulher sentir atração física por outra mulher. Então, sempre lembrando, o homem busca o prazer da mulher, a mulher busca o prazer do homem. Sempre estão casados. O casal deve investir nisso, no prazer de ambos. Deve conversar com o outro, deve buscar sempre o prazer um do outro. E se der certo isso aí, deve haver primeiro treinamento para isso, Os dois vão treinando aí para que encontrem o prazer sexual
de preferência ao mesmo tempo. E isso que é muito importante. Durante a minha vida conjugal, eu sempre busquei isso. O prazer da esposa. Ela buscando o meu prazer. Então nós encontramos uma maneira, um modo de sempre, durante o ato sexual, buscando o prazer um do outro, e nós dois encontrarmos esse prazer à mesma hora, no mesmo minuto. Isso traz um prazer maior ainda, uma alegria maior ainda, uma união. Estamos juntos já, vamos fazer 40 anos de casados. Glória a Deus por isso. Temos 3 filhos, 3 netos, para a glória de Deus. Se nós olharmos aí dentro da ciência, então nós vamos, através das pesquisas, descobrirmos que os casais que têm sempre relação sexual e encontram prazer nessa relação sexual são pessoas que vivem muito melhor e com muito menos problemas de saúde tanto física quanto psíquicas. E são casais que não têm problema para dormir. Tópico 1. A prática sexual segundo as Escrituras. Não importa a área da vida, os passos do cristão devem seguir as orientações da palavra. Ela é a bússola, o manual de fé e de prática. Salmos 115, 11. Ao observá-la, o casal poderá sabiamente aplicar os princípios divinos que guiarão sua vida sexual ao êxito, aprendendo por meio dos casos narrados pelos escritores sagrados. Gênesis 39, 7 a 11, 2 de Samuel 11, de 1 a 5. Então, não importa qualquer área de nossa vida, nós temos que buscar na Bíblia, na Palavra de Deus, sempre orientação para tudo. A Bíblia é o nosso manual de fé, de vivência, de prática da vida cristã. Vamos dizer assim, o nosso GPS, né? Sempre nós devemos andar ali, segundo o GPS que está dizendo, né? Várias vezes eu já briguei com o GPS, né? Mudei de rumo. Não me dei bem, acabei depois ouvindo aquela mensagem, né? Então, a rota está sendo refeita, né? Então, estamos voltando à rota original, assim também a palavra de Deus. Se você não andar ali segundo a palavra de Deus, acaba quebrando a cara, parando em outro lugar, tendo outro resultado na sua vida. Então, refaça a rota aí, siga o GPS de Deus, que é a Bíblia. Nós vemos na Bíblia o exemplo de José, né, que mesmo sendo tentado pela mulher do seu patrão, ele resistiu ao pecado. Ele não caiu na tentação, foi fiel a Deus. E olha o resultado da sua vida, de quem é fiel a Deus. Às vezes passa por aperto, por provações, por aflições, mas todos passamos. Agora Deus dá um fim, um resultado positivo, alegre, feliz, de exaltação àquele que segue fielmente a palavra de Deus, é temente a Deus e sempre está fiel a Deus em primeiro lugar, é o seu cônjuge. Então confiemos inteiramente em Deus, porque Ele nos protege, nos guarda, nos fortalece e sempre nos dá vitória. Nós vemos aí um caso triste, né? Ruim, de Davi com Batseba. Então veja aí um adultério, depois um assassinato por causa desse adultério e depois a morte de uma criança, também por causa desse adultério. Depois vamos ver uma família toda amaldiçoada por causa desse adultério. Então veja o resultado do pecado, o resultado do adultério, que nós nunca devemos copiar. Tópico 1, subtópico 1, o homem, criação de Deus. Deus formou o homem e deu-lhe a capacidade de procriar, ou seja, o potencial para a perpetuação da sua espécie. A responsabilidade de multiplicar e de encher a terra foi dada ao homem, e isso seria possível somente por meio da relação sexual. É preciso destacar que antes da ordem de multiplicação, o texto bíblico afirma que, primeiro, Deus liberou a sua bênção sobre o casal, macho e fêmea, pois sem bênção não há multiplicação. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai
e multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1, 28. Esse versículo demonstra que não houve constrangimento por parte de Deus em relação ao sexo. A propósito, o verbo hebraico yada, conhecer, perceber, observar, descobrir, experimentar, entender, respeitar, ter intimidade, isto é, um conhecimento experimental e intenso, usado para referir-se ao ato sexual, também é utilizado para descrever intimidade com Deus. Gênesis 4, 1, 17, primeiro livro de Samuel 1, 19, Jeremias 2, 8, 9, 24, Oséias 6, 3. Então veja que Deus deu ao homem a capacidade de procriar. Então a ordem é crescer e multiplicar-vos. Então essa procriação é que vai trazer a perpetuação do ser humano sobre a terra. Se não houvesse o ato sexual entre um homem e uma mulher, não haveria ninguém na terra. Adão teria morrido e o ser humano desapareceria da face da terra. Então, Deus criou o sexo para, através do sexo, haver a procriação. Nós sabemos que hoje existe aí, maneiras científicas, biológicas, de pegar o sêmen do homem, e introduzir em uma mulher, e ela então gerará o filho. Então, artificialmente feito. Mas não foi assim que Deus criou, nem foi para acontecer assim. Pode ser usado para alguém que não consegue ter filhos. Embora eu creia que, através da oração, da humilhação diante de Deus, qualquer mulher pode engravidar. Eu tenho orado por vários casais, sempre que nós oramos, Jesus tem abençoado e esses casais têm filhos. Muitos lugares nós vamos aí e as pessoas depois dão testemunho. Olha, aqui está o filho, aqui está a criança que nós pedimos a Deus aquele dia. O irmão orou e Jesus atendeu a oração. Isso tem acontecido muito mesmo. Existem casos, testemunhos, que nós sabemos até mulher, que havia tirado o útero em uma cirurgia e depois engravidou. Existem muitos casos de pessoas que não podiam de jeito nenhum mais terem filhos e aconteceu. Às vezes o marido tinha problema, não conseguia ter filhos, às vezes a mulher, mas Jesus resolve qualquer coisa e é desejo de Deus que os casais tenham filhos. Mas esses casos são exceções. Então, raramente acontecem. Mas Deus sempre quer que, através da união entre o homem e uma mulher, o macho e a fêmea, sempre aconteça deles procriarem, deles terem filhos. Lembre-se, filhos são bênçãos de Deus. Hoje nós estamos vendo aí casais crentes que se casam e não querem filhos. É a mesma coisa de dizer para Deus, não quero a sua bênção na minha casa. Não quero a sua presença na minha casa. Não quero saber de seu prêmio aqui para nós. Estão afastando Deus de suas vidas e de suas casas. É só um aviso. Evitar filho, abortar filho, tudo isso é pecado. Tenha quantos filhos Deus quiser que você tenha. Faça a vontade de Deus e não a sua. Lembre-se, nós pertencemos a Deus. Nosso corpo, alma, espírito pertencem a Deus. Jesus nos comprou e custou caro. Custou o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então a ordem de Deus é frutificar e multiplicar-vos e enchei a terra. Está em Gênesis 1, 28. Lembrando que no original a palavra aí de conhecer, conheceu Adão a Eva, você fizer o ato sexual e através do ato sexual então houve a procriação, nasceu o filho. Então, esse mesmo verbo é usado para o relacionamento entre o homem, o ser humano, e Deus. Então, olha só, sempre a palavra aí, iada, significa então um relacionamento íntimo, comunhão, seria colaboração entre dois parceiros, seria um conhecimento experimental, intenso, uma relação íntima, sempre tendo uma experimentação real. Tópico no subtópico 2, a união física e emocional do casal.
Sexo não é um aproveitamento do outro, uma simples forma de ter vantagem ou de usar alguém ao seu bel prazer. É doloroso saber que alguém se deitou com uma pessoa sem ao menos saber seu nome, que dirá conhecê-la no sentido bíblico, conhecimento vivencial. Tal ato é pecado e traz consequências e condenação para os que assim agem. O relacionamento sexual envolve espírito, porque simboliza a natureza trina de Deus. Alma, porque demanda sentimentos, razão e vontade. E corpo, porque ambos tornam-se uma só carne. Paulo afirmou que, quando alguém se deita com a prostituta, torna-se um com ela. 1 Coríntios 6, 15 a 20. O que expressa e comprova a importância que o ato sexual tem. No relato bíblico sobre o casal Isaac e Rebeca, lê-se que, após oração no campo, Isaac levantou os olhos e avistou Rebeca, sua bênção, ao longe. Ela, por sua vez, perguntou ao servo quem era o jovem que a olhava e caminhava ao seu encontro. O servo respondeu-lhe: Este é meu senhor. Gênesis 24, 65. Ao colocar o véu, a moça reservou sua intimidade para o marido. Então, depois de apresentados, diz o texto bíblico, Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca e foi por mulher e amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Gênesis 24, 67. O que aconteceu entre este casal foi, de fato, algo tão especial e prazeroso que ajudou Isaac a superar a dor decorrente da morte de sua mãe. Então devemos aprender que sexo não é uma descarga, né, que a pessoa procura fazer aí através de outra pessoa. Não é um relacionamento com a pessoa que você não conhece, que você não tem intenção de se unir para a vida toda. Não deve nunca ser feito, principalmente usando o corpo da outra pessoa como se fosse um objeto, né? Sempre deve existir aí uma união amorosa, respeitosa, buscando sempre satisfação sexual de ambos, sempre buscando união, prazer, alegria, e sempre estando debaixo da bênção de Deus. Então veja que aí não entra de jeito nenhum o sexo anal, por exemplo, que causa dor à mulher, nunca causa prazer, somente dor. E problema de saúde também. Então é uma coisa nojenta e Deus diz que é abominação diante dele. Então o sexo deve sempre ter o prazer de ambos, o casal, homem e mulher, macho e fêmea. Sempre deve ter o prazer e deve ter sempre um compromisso feito entre os dois de viverem para sempre juntos. Então, a relação sexual envolve espírito, alma e corpo. Veja que o sentido do casal sempre está em Deus. Então, o sexo é encarado como um presente de Deus, uma satisfação prazerosa dada por Deus. Existe aí um agradecimento, um louvor, uma adoração a Deus devido a Ele ter dado isso para nós. Envolve, é claro, né, a alma, porque a alma é a sede da vontade, dos desejos, da inteligência. Então a pessoa sente aí aquela atração que não é física, né? É uma atração amorosa, sentimental, está envolvida aí a alma. E o corpo está envolvido porque o corpo é que sente a atração física, né? Ali o toque, né? O contato, ali os beijos, os carinhos, né? O abraço, o próprio ato sexual, tudo isso envolve o corpo, o prazer desse corpo, desse ato sexual. E nós vemos aí em 1 Coríntios 6, 15 a 20, né, Paulo falando sobre aquele que se une a uma prostituta. E o sexo, quando existe o sexo, as duas pessoas são uma só. Imagine unir o que é de Deus com o que é de Satanás. Imagine. Então, esse ato sexual com a prostituta ou um adultério significa que você está querendo unir Deus e Satanás. Veja só, um pecado terrível diante de Deus. E nós temos aí como exemplo, né, de um casal que nunca traíram um ao outro. Um casal exemplo. Um casal que sempre orava a Deus, né, que é o Isaac e a Rebeca.
veja que todos os dois falaram diretamente com Deus, ouviram a voz de Deus falando com eles, foram sempre fiéis um ao outro. E no primeiro dia que se viram, estavam orando, ele orava para ter uma esposa e ela também pedia a Deus para ter um esposo. Então esse casamento foi uma coisa de Deus, essa união. Ela, quando vê que Isaac está vindo, o que Isaac estava fazendo? Estava no campo, fazendo o quê? Orando, pedindo a Deus uma mulher como Rebeca. Então ele vem ao encontro dela. Isso tudo é figura de Jesus indo ao encontro da noiva, que é a igreja. Veja que Eliezer, servo de Abraão, foi até os parentes de Abraão, os parentes de sua esposa, Sara, para buscar uma esposa para o seu filho. Veja aí, se Abraão simboliza Deus, aí Eliezer simboliza o Espírito Santo, que entrega a noiva ao noivo. Isaac simbolizando Jesus Cristo. Veja só. Então, quando Rebeca chega, ela vê que Isaac está vindo ao seu encontro. Ela coloca o véu, porque a igreja tem aí como símbolo que é a santidade. A igreja tem que ser encontrada pelo noivo em santidade, em fidelidade, em virgindade, que indica que a noiva não está comprometida com nenhum outro. Está esperando o noivo Jesus Cristo. Aí esse véu indica pureza. Então o noivo encontra-se com a noiva e aí vai existir agora o casamento. Ele leva a noiva para a casa onde morava sua mãe antes de falecer e ali ele se une então à sua esposa Rebeca. E ali eles formam a partir daí um casal que são fiéis uma ao outro até morrer. Tópico 2. A prática sexual e seus desvios. O homem possui dentro de si valores éticos, morais e espirituais que o distinguem dos animais. Quanto mais se aproxima de Deus, mais ético e humano ele se torna. Entretanto, quanto mais longe do Criador, mais parecido com os animais o homem se torna. Foi assim que aconteceu com o filho pródigo, que em terra longínqua, distante da casa e dos valores do pai, desejou as comidas dos porcos. Lucas 15:16. Olha, Deus colocou dentro de nós já um sentido do que é santo e daquilo que é reprovável diante de Deus. Então, do profano. Então, nós sabemos distinguir. Olha, quando Adão comeu daquele fruto, olha, Deus diz, agora ele é um como nós, sabendo o bem e o mal. Então, todo homem tem consciência do que é certo e do que é errado, do que é bem, do que é mal. Quando ele faz o mal, ele pratica o mal, ele sente remorso. Ele sabe que ele fez alguma coisa que é errado, mas ele persiste no erro porque tem um pecado que o domina. Então veja que a nossa própria consciência nos acusa. Ou ela nos defende, ou ela nos acusa. E isso está registrado na Bíblia. Olha, Paulo diz para Timóteo para guardar o mistério da fé numa consciência pura. Olha aí, consciência, maneira de agir, de falar, de se vestir, se comportar. Tudo dentro daquilo que Deus aprova. Existem pessoas que têm a consciência cauterizada, ou seja, pecaram voluntariamente repetidas vezes e já não querem saber de ouvir o Espírito Santo, a orientação de Deus. E Romanos 2,15, olha que interessante, aí está o que nós estamos falando. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então veja que a própria consciência do homem ou acusa ou defende. Então ele sabe, quando faz uma coisa errada, a consciência acusa. Quando faz uma coisa certa, a consciência defende. Veja só, Deus colocou isso dentro de cada um de nós. Então, quando o homem insiste em praticar o erro, em praticar o mal, então ele se torna como se fosse um animal. Então ele não deixa o Espírito Santo falar, convencer,
dirigir, orientar, porque ele quer e insiste em fazer o errado. Persiste no erro, persiste no pecado. No tópico 2 sobre o tópico 1, a prostituição e seus males. A recomendação bíblica é para fugir da prostituição e mortificar a natureza pecaminosa. 1 Coríntios 6,18, 2 Timóteo 2,22, Colossenses 3,5 e temos aí 1 Tessalonicenses também. A Bíblia descreve vários tipos de pecados na área sexual. O vocábulo grego porneia, devasso, impuro, é usado para abarcar genericamente qualquer pecado praticado nesse âmbito. Frequentemente, porneia é traduzido por prostituição, ou seja, um nome dado aos atos de impureza sexuais. Quando desejava especificar determinado tipo de pecado sexual, o escritor usava outros termos como fornicação, em um sentido mais restrito. Fornicação é a prática do sexo por uma pessoa solteira com outra, do sexo oposto, solteira ou casada, 2 Timóteo 2,22. Homossexualismo, tal prática não tem respaldo bíblico. Ela é descrita como um desvio comportamental à luz do ideário divino para o homem. Paulo declarou que os efeminados e os sodomitas não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Adultério, termo grego moishoi, é usado para descrever a prática do sexo por uma pessoa casada com outra, do sexo oposto, casada ou não. 1 Coríntios 6, 9. Esse tipo de união é proibido, pois fere o pacto feito pelo casamento, desde o 20:14 e Deuteronômio 5:18. O Senhor Jesus tratou o adultério com severidade ao explicar que sua prática inicia com a intenção do coração, Mateus 5:28. E os apóstolos afirmaram que os adúlteros não herdarão o reino dos céus, 1 Coríntios 6:9, Apocalipse 22:15. Há perdão de Deus, no entanto, para aqueles que se arrependem, segundo o livro de Samuel 12, 13, 14 e João 8, 1-11. Então veja que toda relação sexual fora do casamento, e sendo dentro do casamento também, mas que for contrário àquilo que Deus criou, ou seja, fora do normal, então se torna pecado. Então as impurezas, os atos ilícitos, sexuais, todos estão envolvidos aí com a palavra porneia. E sempre nós vamos ver que é bem separada essa palavra de outras palavras. Então, no caso de fornicação, aí que envolve ato sexual de solteiros, a prostituição, então está dentro dessa palavra porneia. Aí homossexualismo, lesbianismo, tudo isso está dentro da palavra porneia. Sempre sexo fora do casamento. Quando um dos dois é casado, aí já não é mais prostituição, não é mais a palavra porneia, não é mais fornicação, não é mais prostituição, aí é adultério. Temos que separar isso bem direitinho para entendermos o que Jesus estava falando quando falou a respeito do divórcio. Então, o divórcio só pode ser feito com uma única condição. Se no primeiro dia de casados o homem descobrisse que a mulher não era mais virgem, ele poderia dar-lhe uma carta de divórcio. Só é esse caso. Então veja que Jesus, explicando sobre isso, disse bem claro, por causa da dureza do coração do homem, e não aceitar que a mulher no passado teve um ato sexual antes de se casar. Então, na hora de casar, ele descobria que ela não era mais virgem. E por causa da dureza do seu coração, que não queria uma mulher que já foi de outro, então, mesmo que a amasse, mas não queria se casar. Então, era permitido a ele dar uma carta de divórcio para ela, para que ela não morresse apedrejada e para que ela tivesse uma outra oportunidade de encontrar outro homem. Agora ela avisaria para ele que não era mais virgem. E se ele aceitasse casar com ela, ela poderia se casar com esse outro homem. Então era só nesse caso. E veja que quando Jesus fala do assunto, tem duas palavras aí envolvidas. Porneia, ou seja, ela prostituiu, ela teve sexo antes do casamento com outra pessoa. Isso é prostituição. E ele usa a palavra bochoi aí, que é bochal, que quer dizer
aí já é adultério. Olha só, as duas palavras são completamente diferentes. Então ele está dizendo que a pessoa que adulterou se casar de novo, então está cometendo adultério, e a pessoa que casar com essa pessoa que adulterou também comete adultério. Então, adultério o que é? Uma quebra de aliança. Veja bem, aliança primeiro com Deus. O que diz aí no profeta Malaquias? Que Deus odeia o divórcio e diz que Deus foi testemunha do casamento daquele casal. Então, todos que se casam, a primeira testemunha desse casamento é Deus. A primeira aliança é feita com Deus. Então, esse casal nunca mais se separará até o dia que estiverem vivos. É claro, morreu, acabou o casamento. Em suma, qualquer ato sexual fora do casamento, entre um homem e uma mulher, entre um macho e uma fêmea, é pecado. Tópico 2, o prazer como guia. A realidade impõe ao homem determinados limites, pois sem eles a sociedade caminharia para o caos social. Por isso, quando Deus declara que o pecado mata, é porque realmente mata. Gênesis 2,17. O homem deve honrar a Deus por meio do corpo, 1 Coríntios 6,20. Mas há pessoas que não se preocupam com as consequências do pecado e até mesmo negam a sua existência. Buscam insaciavelmente satisfazer seus desejos libidinosos e não querem honrar a Deus, sendo guiadas pelo princípio do prazer e pela carne, natureza pecaminosa. É válido ressaltar que aquele que anda na carne não pode agradar a Deus. Romanos 8,8. Nós temos aí um subsídio. O problema proveniente do sexo dá-se exatamente em função da sua prática equivocada. Quando é realizado fora do casamento e quando simplesmente destina-se à satisfação de impulsos desordenados. Então veja que, na realidade, acontecem atos sexuais, mesmo entre o casal, que são pecaminosos. Então, devem ser evitados a todo custo. E o que faz isso? O que estimula isso? O que geralmente leva a isso? Filmes pornográficos, novelas pornográficas, né? Aí, internet com seus vários vídeos, né, pecaminosos. Isso estimula, instiga a esses atos contrários à palavra de Deus. Então surgem os desejos sexuais pecaminosos. Então são práticas abusivas. Então uma pessoa começa a ter aí desejo de amarrar a mulher, de chicotear ou a mulher ao marido, né? São práticas aprendidas com Satanás, na verdade. Sexo anal, por exemplo, prática aprendida com Satanás. Nunca Deus estimularia isso. Agora, infelizmente, tem pessoas que não se preocupam com o pecado, pensam que tudo é perfeito, tudo é normal. Ainda tem gente que diz cristão, que diz que entre quatro paredes vale tudo, vale até ir para o inferno. Então tome cuidado com isso, porque tem se multiplicado entre os casais cristãos que nós estamos falando. Isso é abominável diante de Deus. Muita gente não percebe porque sua vida não dá certo, porque sua vida vai de mal a pior, porque sua relação com a esposa com o esposo, não dá certo, não dá realmente o prazer que deveria dar, não dá a união que deveria dar, não está trazendo felicidade, não está trazendo completude, não está trazendo paz espiritual, emocional. Por quê? Porque existe pecado aí. Você está perdendo totalmente intimidade com Deus. Talvez você nem fale línguas mais se você é batizado com o Espírito Santo. Você nem sente mais a presença de Deus. Exatamente por causa desse pecado, oculto aí esse pecado que você esconde, essa prática pecaminosa dentro do seu casamento. Tópico 3. A prática sexual na intimidade do casal. Todo casal pode e deve usufruir de uma vida sexual ativa positiva. A Bíblia não demoniza a prática sexual no casamento, pelo contrário, traz orientações para que essa questão colabore com a saúde física, emocional e espiritual do homem e da mulher.
Mesmo no casamento, quando as orientações bíblicas são ignoradas, aquilo que seria fonte de prazer e alegria transforma-se em momentos de tortura. Então, todo casal deve ter uma vida sexual ativa. Isso só vai fazer bem, vai trazer sempre paz, união, felicidade, alegria e também sempre vai melhorar a condição espiritual, vai melhorar a nossa condição de intimidade com Deus. Estando nós felizes, um casamento feliz, também nós teremos o melhor relacionamento com Deus. Tópico 3 sobre tópico 1. A orientação bíblica. Paulo escreveu que o casal não deve defraudar, privar um ao outro, pois isso pode dar ocasião às tentações na área sexual. A única possibilidade de privação mútua seria por motivos devocionais estabelecidos pelo casal, 1 Coríntios 7, de 1 a 7. Muitos casais não pagam a devida benevolência, 1 Coríntios 7, 3, e estão com suas contas no vermelho. Isso ocorre por vários motivos. Por violência, por falta de carinho, de respeito, de higiene, de romantismo e de sensibilidade, porque um obriga o outro a fazer o que não deseja, ou seja, sem consentimento mútuo, ou por questões de saúde. A falta de apetite sexual pode ser um sintoma, inclusive, de depressão. É importante buscar ajuda para superar os desafios existentes nesta área. O ato sexual deve ser recheado de afetividade, carinho e alegria. Salomão escreveu: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa. Sacie-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor se atraído perpetuamente. Provérbios 5, 18, 19. Nesse contexto bíblico, além de alertar sobre os perigos da imoralidade, o autor sagrado estimula a prática sexual saudável. É importante que a sede seja saciada em casa. Cantares 1, 1 a 4, 2, 1 a 7, 4, 3 a 5, 10, 16, 6, 2, 3, 7, 1 a 13. Então veja que o casal deve procurar não passar tempo demais sem sexo. O ato sexual é importante, deve ser praticado entre o casal e deve haver uma regularidade. Por quê? Porque se algum privar o outro do sexo, vai causar uma necessidade no outro e essa necessidade vai aumentando, até que cause um estresse. E a pessoa pode ser levada a um adultério por causa disso. Quando vier uma tentação, Satanás sabe desse tempo longe, sabe das reações físicas, né, da necessidade da pessoa, e de repente essa pessoa vai buscar satisfação ou na masturbação ou então no adultério. Veja que você, privando o outro do sexo, você está estimulando o outro a pecar. Então, tanto o homem pode estar fazendo isso, ou a mulher está fazendo isso. Então, a ordem, a orientação de Deus é: não se prive, ou seja, não demore muito com esse ato sexual. Então, tenha, pelo menos nós indicamos, falamos sempre para os casais, né? Casal mais novo, pelo menos 3 vezes por semana. Casal mais idoso, pelo menos 2 vezes, né, por semana. Isso seria o ideal, pelo menos, né? É o básico. Por quê? Porque isso evita que qualquer um dos dois entre no processo de ou levar à masturbação ou levar ao adultério. Então deve-se evitar pecado e isso os dois têm que trabalhar juntos para não haver esse desejo excessivo sem satisfação. Muitas vezes acontece também até o estupro dentro do casamento, porque o outro não quer e um quer demais. Acaba havendo um estupro, porque o ato sexual sem a permissão, sem o desejo, né, sem a busca de ambos, acaba sendo então um estupro. Então, se você não sente mais o desejo pelo sexo, pode ser que você esteja com um problema, uma depressão, né, uma ansiedade excessiva, você esteja com algum problema de saúde. Então tem que ser olhado, analisado, porque pode ser que é isso que esteja acontecendo. Agora é evidente que deve sempre haver aí paz, união, felicidade, modo de tratar melhor, com amor, com carinho,
para que haja esse estímulo ao sexo, né? Também cuidar da higiene, né? Aí o perfuminho, né? Escovar os dentes direitinho. Então deve haver essa higiene também de ambos para que haja atração física. Lembre-se de tratar bem da sua saúde, pelo menos uma caminhada, né? De vez em quando, aí, 2, 3 vezes por semana, fazer uma caminhada, que faz muito bem para a saúde. Também a saúde física é importante para que haja esse desejo, né, sempre despertado, esteja sempre ativo. E veja que a palavra de Deus diz que até a nossa oração pode ser impedida devido a nós estarmos com problema na área sexual. Então, quando o marido não considera a mulher como um vaso mais frágil, né, não trata com amor, com carinho, isso aí pode até atrapalhar a sua relação com Deus, atrapalhar, impedir que as suas orações cheguem a Deus. Então não podem ficar brigados, ficar de mal com o outro, ficarem dormindo separados. Tudo isso pode impedir a comunhão com Deus. Tópico 3 sobre o tópico 2 é a intimidade e a dignidade. Há um ponto importante a ser destacado. Algumas orações não são respondidas por Deus porque falta dignidade no leito conjugal. 1 de Pedro 3,7. O sexo só é permitido entre marido e mulher. Porém, mesmo neste caso, a relação íntima precisa ser pura e santa. Quando pauta sua intimidade no respeito, na honra e na dignidade, o casal consegue desenvolver uma vida sexual aprazível. Quando um não quer, os dois não fazem. O cônjuge não pode ficar em silêncio e submeter-se a determinados caprichos do outro. É importante, às vezes, saber dizer não. Quando o amor está presente no relacionamento, sempre há entendimento. Hebreus 13:4. O ideal é conhecer o outro para que esse momento íntimo seja aquilo que deve ser, um tempo de prazer. Então, 1 de Pedro 3,7 diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros na graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então veja que pode, devido a um relacionamento errado, as orações serem impedidas, Deus deixar até de ouvir a oração, porque o casal está em desavença, estão brigados, um com o outro, de mal com o outro, dormindo separados, né? Tendo discussões, mais discussões, tudo isso pode impedir, atrapalhar o relacionamento do ser humano com Deus. Então o homem deve considerar a mulher como um vaso mais frágil, tratando com amor, com carinho, com respeito, considerando a mulher como uma pessoa que vive mais a área emocional, portanto, precisa de mais compreensão, de mais ajuda, de mais carinho, amor, companheirismo, intimidade. Então lembre-se que entre quatro paredes não vale tudo, tem que buscar sempre a santificação, a completude um do outro, o amor, o respeito, o carinho, sempre se lembrando que não é porque são cônjuges, são marido e mulher, que podem fazer o que bem quiserem. Deus é que é nosso dono, nós pertencemos a Deus, nós temos dono, nós não somos donos de nós mesmos e nem donos do nosso próprio corpo, como insiste aí o feminismo em dizer, né? Meu corpo, minhas regras. Seu corpo não é seu corpo pertence a Deus. Olha, tem marido exigindo da mulher o sexo anal, dizendo, olha, a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido, obedecer ao marido. Veja bem, obedecer desde que não transgrida a palavra de Deus, que não passe além da palavra de Deus. Em todo lugar onde se fala em sexo anal na Bíblia, se fala como pecado, abominação diante de Deus. Nós temos aí esse último tópico, um quadro, né, uma tabela, dizendo aí as diferenças entre o homem e a mulher. O homem tende ao amor estético, ou seja, a atração dele pelo físico, pelo corpo. A mulher tende ao amor ético. A mulher, a atração dela são palavras, né, palavras de amor, poesia, elogio, valoriza mais a inteligência da pessoa.
O homem valoriza mais a parte estética, o corpo. O homem tende ao amor quantitativo, a mulher tende ao amor qualitativo. Então o homem fica satisfeito com a quantidade de sexo, a mulher com a qualidade, né, quando encontra prazer sexual no ato sexual. O homem deseja o corpo e depois a pessoa dela. A mulher deseja a pessoa e depois o corpo dele. Então veja que o homem primeiro é atraído pelo corpo físico, né, sente desejo sexual, se liga automaticamente. Já a mulher primeiro deseja a parte que é a parte emocional. Ela busca a parte do homem que vai agradar com palavras, né, que vai agradar com práticas, com carinho. Depois é que vem o sexo. Já o homem, atraído pelo corpo, já primeiro ele quer o sexo, depois é que quer conversar, depois é que quer trocar ideias e tal, né? Depois. Então o homem é estimulado pela visão. Já a mulher, então, é estimulada pela audição, pelo tato, pelo carinho. Então o homem procura atrelar o sexo ao corpo, a parte física, e a mulher tenta atrelar o sexo à parte emocional. O homem precisa do ato sexual para manter o casamento, então ele se sente casado, né, realizado quando existe o ato sexual. Então ele acha que está tudo bem porque tem o ato sexual. Já a mulher precisa mais de carinho, de afeto, de proteção. E por último é que vem o sexo. Então o homem encara o sexo como algo centralizado e descontinuado, sabendo que mais para frente não vai ter mais. Então ele quer aproveitar enquanto pode. Já a mulher enxerga o sexo como algo descentralizado, não está centrado no sexo, a sua vida de casal, sua vida conjugal, e para ela aquilo vai continuar a vida toda. Então veja que são duas pessoas completamente diferentes, pensam completamente diferentes, desejam completamente diferentes, e Deus colocou os dois para se unirem, né, se complementarem. Aí o homem não é nada sem a mulher e a mulher não é nada sem o homem. Mas os dois precisam do outro. O homem precisa dessa complementação. Imagine, o homem é racional, a mulher é emocional. O homem precisa ser emocional? Precisa. Então a mulher vai completar esse lado emocional. A mulher precisa ser racional? Precisa. Então ela também vai ser completada pelo lado racional do seu marido, unido ao seu lado emocional, para dar tudo certo. Por isso que Deus uniu homem e mulher, macho e fêmea, para se completarem. Conclusão: o sexo é bênção somente no relacionamento conjugal, ou seja, no casamento. A relação sexual praticada fora do casamento torna-se maldição. Mesmo no matrimônio, é necessário praticá-lo com pureza e santidade, pois tudo que o homem faz deve ser para a glória de Deus. Então, lembrando que o casamento sempre é, primeiro, monogâmico. É um homem e uma mulher. É heterossexual, quer dizer, um macho e uma fêmea. É indissolúvel, ou seja, até que a morte os separe. É muito importante entender essas três coisas no casamento. Qualquer ato sexual fora do casamento é maldição, é pecado, é transgressão da palavra de Deus. E mesmo entre o casal deve haver santidade, pureza, deve sempre haver a lembrança. Deus é que trouxe, que deu, e Deus é quem vigia sobre isso. Deus é testemunha, está presente. Então nunca entre para o lado do pecado sexual. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. Vamos orar agora. Se você, ouvindo esta palavra, talvez você esteja numa situação difícil nessa área, talvez você esteja praticando pecado nessa área, se arrependa agora, peça perdão a Deus. Você que está ouvindo, que ainda não entregou a vida para Deus, você está vendo o padrão de Deus, a verdade, a santidade de Deus.
Você sabe agora que Deus que criou o sexo, que Deus abençoou o casal. Você sabe que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo a esta terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições. Tudo que nos era contrário, ele levou sobre ele. O juízo que era para nós, ele levou sobre ele, ele morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Se arrependa dos seus pecados agora, peça perdão a Deus e receba a salvação. Receba o Espírito Santo. Se você está doente ou está enfermo, receba agora a cura. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, recebe por filhos agora esses que se chegam a Ti, Senhor, e perdoa esses que estão pedindo perdão agora, Senhor. Restaura as suas vidas. Sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Toca, Senhor, nessas vidas. Recebe por filhos agora, aqueles que se chegam a Ti arrependidos. Ó, Senhor, abençoa essas vidas. Aqueles que estão doentes, estão enfermos, Senhor, curados agora, solta. Toda doença, toda enfermidade, solta. Sai agora, em nome de Jesus. Toca, Senhor, neles agora e cura totalmente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não se esqueça aí de dar um like, se inscrever em nosso canal. Entre em contato conosco se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, mais estudos escritos a respeito desse assunto. E eu envio para você gratuitamente via aí PDF, PowerPoint, pelo WhatsApp. Então o telefone aí, que o WhatsApp está aí, 99991520454. Se você deseja nos ajudar, aí estão as contas. Aí tem a Caixa Econômica, aí tem o Bradesco e aqui do Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa. Meu Pix está aí, 331-957-816-20, que é meu CPF. Então envie qualquer quantia, nos ajude, nós precisamos da sua ajuda. Esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe. A paz do Senhor.